paz do Senhor. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 21 anos. Hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha história e falar como que foi o meu batismo com o Espírito Santo. E antes da gente chegar exatamente no dia do batismo, eu queria contar um pouquinho da minha infância, ao longo da minha adolescência, como que foi. Bom, eu sou filha de assembleianos, sou filha de crentes, nasci em um lar cristão e um berço evangélico. E eu fui ensinada, né? Indo pra igreja, indo pro EBD, frequentando os cultos durante a semana. Porém, houve um momento na minha vida em que eu tive um encontro real com Jesus, onde eu decidi que não seria mais o Deus dos meus pais, mas seria o meu Deus, seria o meu Senhor. Isso aconteceu por volta ali dos meus 13 até os meus 15 anos, que foi onde eu alcancei uma maturidade e eu conheci realmente Jesus, vi o mover do Espírito Santo. Atualmente, eu moro em Goiânia, vai fazer 8 anos que eu moro aqui, mas eu nasci no estado do Maranhão. E foi uma virada de chave, assim, pra mim, na minha vida espiritual, no meu conhecer a Cristo, quando eu vim pra cá. Porque a igreja, onde eu sou membro até hoje, tem uma cultura diferente, são realmente, assim, seguem verdadeiramente a Cristo. E tem muito do mover do Espírito Santo, né? Então ali eu consegui ver, né, provar da presença de Deus verdadeiramente e decidi que eu queria Cristo, que eu queria aquilo pra mim também. Eu vivi algumas situações ao longo da minha infância, da minha adolescência, que moldaram coisas em mim, que criaram bloqueios, certas dificuldades, as quais faz a gente ser quem a gente é, né? Embora foram situações difíceis. Mas mesmo nas situações difíceis, eu vejo que Deus tinha um propósito, que eu não mudaria nada do que eu vivi até hoje, porque me levou a conhecer a Cristo verdadeiramente. Eu vivi algumas situações ao longo da minha adolescência de coisas que eu fiz e que chegou um momento em que isso ficou escancarado para mim de que realmente era errado e que Deus estava entristecido comigo diante dessas situações. E eu vi ali o Espírito Santo me convencer e me trazer para perto dele, e foi onde eu descobri o que é o perdão de Deus e o que é o primeiro amor. Foi ali naquele dia em que eu realmente comecei a seguir a Cristo. E a partir dali eu comecei uma nova caminhada com Deus. Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Eu não tenho assim exatamente, mas eu acho que eu tinha 15 anos quando essa situação aconteceu. Hoje eu tenho 21, né? Assim, tem um tempinho. E a partir dali eu comecei uma chama nova se acender, né, dentro de mim, onde ler a palavra já não era mais um ritual, mas era um prazer, era uma necessidade. Eu senti uma necessidade no meu espírito de conhecer a Deus, de saber as coisas que Ele fez. E ali eu comecei a ler a Bíblia com realmente um propósito, de forma intencional, a orar, a buscar a Deus. E eu gostava muito Eu morava num quartinho, né? Meus pais, meus irmãos, ali todo mundo num quarto, e a gente dividiu, fez alguns cômodos dentro desse quartinho. E eu Onde esperava. era esse quartinho? Era em cima da igreja. E eu esperava todo mundo dormir pra eu poder orar, pra eu poder chorar mesmo, assim, à vontade, sem me preocupar com quem estivesse do lado. E ali eu vivi experiências com o Senhor. E eu comecei a amadurecer na fé assim. Eu esperava todo mundo dormir, aí eu ia ler na Bíblia, aí eu ia orar, eu ia cantar louvores ao Senhor, sem ter exatamente um tempo para parar, né? Só quando realmente sentisse a minha alma lavada diante de Deus. E eu vivi uma situação que foi o seguinte: quando eu fiz 16, 17 anos, eu entrei no Instituto Federal para estudar. Eu já tinha cursado o primeiro ano do ensino médio, estava cursando o primeiro semestre do segundo, só que eu precisei voltar um ano para poder estudar no instituto, né? Porque lá tem um curso técnico integrado ao ensino médio. Para eu poder ter esse curso técnico, eu precisaria voltar um ano. Quando eu voltei, esse um ano estava bem no tempo da pandemia, então eu não conseguia estudar, repeti um ano, né? E quando voltou às aulas presencialmente, eu peguei uma turma que era muito nova, comparado com a minha idade. Eu já tinha 17, 18 anos ali, e a galera era de 12, 13, no máximo 14 anos. E eu não tinha muito como me enturmar com aquelas pessoas, então eu realmente ficava sozinha na sala. Sozinha, num cantinho lá, no meu cantinho, na minha carteira. E
é isso. E ali eu vivi um processo com Deus, né? Ali eu tive muitas questões com o Senhor, porque eu não entendia esse processo que eu estava vivendo. De estar ali só, imagina você. Todo mundo tem o seu grupo e tal, e você fica sozinho. Deslocada. Deslocada, exatamente. Não faço parte disso aqui. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. E ali eu questionava muito ao Senhor, por que eu tô vivendo isso? Por que eu sou diferente? E essas questões que todo mundo tem ao longo da vida. E ali eu vivi esse processo com o Senhor. E eu não sabia, mas o Senhor estava me preparando justamente para o dia do batismo. Eu gosto de falar desse período que eu vivi no Instituto Federal, porque foi como se fosse o meu deserto. Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali eu vejo que foi o que o Espírito Santo fez comigo, exatamente como ele fez com Jesus. Ali eu vivi vários tipos fui tentada em várias coisas, sabe? Tentada mesmo para abandonar a minha fé. Para quem já frequentou Universidade Federal e tudo mais, sabe um pouco do que eu quero dizer. E mesmo ali, sozinha, ainda assim eu me mantive firme com o Senhor. E não digo que isso é mérito meu, mas é do Senhor. Eu vejo que o Senhor me sustentou, cuidou de mim ainda ali. E aí, esse ano foi 2022. E nesse período você se sentiu enfraquecida? Com a sua fé enfraquecida? Eu diria que enfraquecida não, mas foi colocada à prova. Eu vivi situações... É até engraçado falar assim, que eu me via dentro do ônibus, conversando com Deus, indo até lá. E falando que eu cria nele, independente do que estava sendo pregado ali dentro. Sabe? Que a gente tinha professores, por exemplo, eu lembro muito de um professor de história, de geografia, que ele ia falando as coisas e ele ia falando, olhando no fundo do meu olho. Sabe? Coisas que porque sabia da sua fé. Exatamente. Colocam a sua fé à prova. É exatamente essa a palavra, colocar a sua fé à prova. E eu ia conversando com o Senhor e eu me lembro que eu olhava pela janela do ônibus assim, eu olhava pro céu, eu olhava pro sol. E eu falava, Senhor, é obra das tuas mãos. É grandioso demais para não existir um Deus. E eu me lembro que eu me apegava a isso, tá? Me apegava a olhar, a contemplar a criação e as coisas que Deus fez. Era aquilo que fortalecia a minha fé. E diante de todas essas coisas, o Senhor tinha preparado um dia. Na festividade de jovens da nossa igreja, eu fui cantar. E em meio a esse período que eu estava vivendo, a minha líder, muito abençoada, me mandou um hino. E eu acredito que ela nem imaginava as situações que eu estava vivendo. E ela me mandou um hino, e esse foi o hino da minha trajetória, porque veio de encontro ao momento que eu estava vivendo. E eu tive a oportunidade de cantar esse louvor. Canta um trechinho desse hino. Eu vou cantar o começo, porque o começo realmente fala do que eu estava vivendo. Sobrevivi aos vales e subi os montes, sedento por tua presença. E se for preciso eu irei mais longe, Deus. Mas eu quero a tua presença, porque te amar é só o que eu sei. Se eu não te adorar, eu sei que morrerei. Estou aqui em meio à multidão, e diante do altar eu já rasguei meu coração. E eu gritei e eu chorei. Esse foi o hino do meu batismo com o Espírito Santo. Esse hino retrata bem o que eu estava vivendo naquele momento. De viver uma estrada, montes e vales, mas ainda assim sedento pela presença do Senhor. E eu lembro que o pregador chamou todos os jovens à frente. E aí me deram a oportunidade para louvar. Julinha, corre lá, põe o hino, vai cantar. E eu cantei, e eu estava exatamente em frente ao altar. E eu disse, Deus, eu vou abrir o meu coração. Eu vou fazer exatamente o que esse hino está falando. E ali eu fui batizada pelo Espírito Santo, fui cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. Eu me lembro que é engraçado, mas todo mundo relata isso, que é uma alegria. É um renovo que não tem
palavras que expliquem isso, né? É uma alegria incomparável que a gente sente. Mas antes desse dia chegar, eu sempre achei isso maravilhoso, maravilhoso. Eu me lembro que desde criança, a minha mãe me levava para o ciclo de oração e ela me dava desenhos, assim, me dava uma folha para eu pintar, enfim. E eu ouvia as irmãs orando, falando em línguas, e isso sempre me chamou a atenção e sempre foi um desejo do meu coração. E eu não esperava que fosse naquele momento, não estava nos meus planos, na minha expectativa. Mas o Senhor quis. Foi de repente. Foi de repente. Foi de repente. E foi, eu digo assim, foi exatamente no momento necessário. Era a força que me faltava para o momento que eu estava vivendo. Era isso. Era o que eu precisava. Conta pra gente como foi a experiência do culto. Como foi o momento que você foi chamada para cantar? Então você disse ao Senhor que queria derramar sua alma, e aí? Aí, eu lembro assim, foi um culto muito poderoso, a palavra foi muito impactante, veio de encontro ao meu coração. Eu não lembro exatamente qual foi a mensagem, mas eu lembro do que tinha dentro de mim, sabe? Eu senti algo diferente naquele culto. Eu acho que até mesmo por conta de que eu fui decidida já a entregar o meu louvor, a minha adoração, a minha vida por completo ao Senhor naquele dia, me derramar. Porque, como eu falei, eu estava vivendo um processo, sabe? Quando você tá só os caquinhos, e aí você chega na presença do Senhor e se derrama por completo. Você se rende, se entrega. E foi isso. Foi isso. O Senhor me encheu e ali eu me vi pulando. Gente, pra quem me conhece, eu sou muito tímida, muito vergonhosa, assim. Hoje eu já melhorei bastante. Mas na época, pular pra mim, jamais. Na frente do púlpito, jamais. Mas ali eu me vi, pulando na presença do Senhor, louvando. E depois a minha pastora veio, orou por mim e tudo mais. Então foi uma experiência, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Júlia, deixa um conselho a quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Alguns já buscaram e desistiram, outros ainda não foram despertados. Mas qual o seu conselho para essas pessoas? Não desistir, perseverar. Perseverar no Senhor e nesse processo Ele nos molda e nos prepara para receber, né? Eu vejo que foi o que o Senhor fez comigo. Ele me disse que iria me preparar para receber a sua presença. E o Senhor não batiza, não separa alguém à toa. Então, eu vejo que Deus tem realmente um propósito. E se é um desejo no seu coração, se coloque mesmo na posição, na brecha, e busque ao Senhor com expectativa. Com expectativa, porque se há alguém, há um amor seguro, uma segurança, é Cristo. É Cristo. E não sei se tem algum adolescente me ouvindo, enfim, não sei que idade você tem, mas eu diria, se entregue ao Senhor o quanto antes. O quanto antes. Não tem nada mais maravilhoso do que, eu penso assim, na minha infância, de que se eu pudesse ter a mente que eu tenho hoje, ainda nos meus primeiros 6, 7 anos ali, seria muito mais prazeroso olhar para trás e falar, nossa, eu sirvo a Deus verdadeiramente, desde a minha infância. Mas eu fiz a minha escolha na minha adolescência. Você pode fazer a sua escolha um pouco mais cedo do que eu fiz. E eu acho que isso é valioso. Eu diria, esse seria o meu conselho. E qual foi a importância do batismo com o Espírito Santo para você? O que mudou na sua vida a partir de então, espiritualmente falando? O batismo com o Espírito Santo, ele é revestimento de poder, né? Então o Senhor nos separa, Ele nos dá autoridade. E ali a gente tem uma percepção diferente acerca do mundo espiritual. Porque você vê acontecendo com os outros, mas quando acontece com você, você tem... É realmente um despertar, é algo diferente, assim. E necessário, né, para quem sonha em talvez levar a palavra do Senhor de alguma forma, eu digo que o batismo com o Espírito Santo é necessário.
Porque, como eu já disse, é revestimento de poder, você precisa de autoridade. E isso só vem do Espírito. Só provém do Espírito.